bom dia, povo abençoado do Senhor. Que nessa manhã de segunda-feira o Senhor possa abençoar cada um de vocês que vão estar ouvindo essa palavra do Senhor. Nós se alegramos diante de Deus porque todas as segunda-feira pela manhã nós estamos na presença do Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós, né? Que é a sua palavra, é Ele nos direcionando, nos ensinando a ter uma vida com Deus, né? Essa é a vontade do Senhor, que nós cada dia se aproxime mais dEle, aprenda com Ele a ter uma vida conforme a vontade dEle, né? Porque a palavra do Senhor fala que a vontade do Senhor sobre a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus sobre a nossa vida é que nós tenhamos uma vida abençoada por Ele, uma vida onde Ele possa cuidar de cada um de nós, porque nós sabemos que quando nós somos cuidados pelo Senhor, nós temos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida com saúde. Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós, né? Então, nessa manhã, o Senhor me deu uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Depois você medita nessa palavra, que ela é uma palavra muito abençoada, uma palavra onde Deus fala conosco qual é a vontade dEle sobre a nossa vida, né? Então, essa palavra, ela fala que Deus, Ele tirou o povo do Egito. O povo de Deus vivia na escravidão do Egito, né? Nas mãos de Faraó. Então, a vontade do Senhor na nossa vida é que todos nós sejamos livres, que nós não seja escravo de nada e de ninguém. Porque Jesus Cristo mesmo fala na sua palavra que Ele veio para que nós sejamos livres. Ele veio nos libertar de toda a escravidão que nós vivíamos, né? Muitas vezes a escravidão do pecado, a escravidão de uma enfermidade, escravidão das coisas materiais, do dinheiro, escravidão de qualquer outra coisa. Não podemos mais ser escravo de nada, porque Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar. E essa palavra, ela fala sobre quando o povo de Deus, que era o povo de Israel, eles estavam no Egito num grande sofrimento, né? Sendo escravizado da pior maneira possível, né? Então, pior forma possível, eles eram escravizados. Então, o Senhor, ali eles se chegam a Deus, eles começam a clamar. O sofrimento é tão grande que eles começam a clamar ao Senhor, né? E ali Deus, Ele ouve o clamor deles e envia Moisés ali para tirar eles do Egito, daquela escravidão, né? Então, Moisés, usado pelo Senhor, porque Moisés, ele foi só um instrumento que Deus usou para tirar o povo dele do Egito, para tirar o povo dele daquele sofrimento que eles viviam no Egito. Hoje, o que quer dizer Egito? Egito quer dizer o mundo. Nós estamos vendo o mundo aí, as pessoas que vivem no mundo, que não se chegam a Deus, elas vivem no maior sofrimento, elas vivem igual aquele povo quando estava no Egito, sendo escravo de Faraó, né? Faraó representa o quê? O inimigo, né? Ou seja, hoje nós estamos vendo o povo aí no mundo que representa o Egito, nas mãos de Faraó, que representa o inimigo, né? Vive na escravidão do inimigo, às vezes é no vício, é numa enfermidade, é em qualquer outro tipo de escravidão, né? Muitos são escravos do dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, eles não estão bem, né? Então, o inimigo, ele sempre escraviza aquelas pessoas que não andam com Deus, que não servem a Deus, que não estão com Deus, né? Essas são as pessoas que o inimigo torna escravo, né? Então, aquele povo, pela desobediência deles,
eles se tornaram escravos de Faraó, mas depois eles se chegam a Deus, eles começam a pedir a misericórdia do Senhor, e Deus ouve, porque o nosso Deus, ele sempre nos ouve, né? A palavra dele fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, quando nós se chegamos a Deus, ele também se chega a nós. De maneira nenhuma Deus nos desampara, né? Sempre que nós procura andar com Deus, ele também se chega a nós, né? Então, essa palavra ela fala: Deus ouve o clamor do povo dele, que é o povo de Israel, e usa Moisés como instrumento para libertar o povo dele, tirar o povo dele do Egito das mãos de Faraó. Então, Deus liberta e leva aquele povo pelo deserto. Porque Deus colocou o povo, eles tinham uma promessa, aquele povo estava debaixo de uma promessa. Deus, ele tinha uma terra prometida para dar aquele povo. Uma terra que mana leite e mel. Era essa a vontade do Senhor, tirar o povo dele do Egito e colocar nessa terra dada pelo Senhor, uma terra que mana leite e mel, uma terra que quer dizer uma terra de paz, uma terra que eles não iam ser mais escravos de ninguém, uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, que eles iam viver da prosperidade do Senhor, de tudo aquilo que Deus tinha para eles, incluindo tudo, saúde, tudo, né? Então, Deus permite aquele povo passar pelo deserto para que eles fossem preparado para o propósito que Deus tinha na vida deles, que não era qualquer coisa. O propósito que Deus tinha na vida daquele povo era um propósito muito grande, coisas maravilhosas, assim como Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Ele tem um propósito na minha vida, na sua, e muitas vezes o Senhor, ele permite que nós passe também pelo deserto, porque ele quer nos preparar para receber aquilo que ele tem para nós. Ou seja, Deus, ele nunca entrega algo nas nossas mãos, algo que ele tem para nós, sem antes ele nos preparar primeiro. Então foi essa a vontade do Senhor, levou o povo de Israel pelo deserto, para que eles fossem preparados para receber tudo que Deus tinha para eles. Então aquele povo começa a andar no deserto. A primeira coisa que acontece com aquele povo, eles chegam diante do Mar Vermelho. E quando eles chegam ali diante do mar, eles olham para trás e eles veem Faraó e seu exército atrás deles, né? A vontade de Faraó era matar todos eles, que essa é a vontade do inimigo sobre a nossa vida, é de nos destruir, né? Como a palavra do Senhor fala, que o inimigo ele foi para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade do inimigo sobre as nossas vidas, mas a vontade do Senhor é que nós tenha vida e tenha vida em abundância. Então, quando aquele povo, eles chegam ali num beco sem saída. Na frente está o Mar Vermelho e atrás Faraó com seu exército ali para pegar ele, todo aquele povo e matá-lo, né? Então, muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós se encontramos em um beco sem saída, sem saber o que fazer, como aconteceu com aquele povo. Quando eles chegaram a essa situação, eles não sabiam o que fazer e nem tinha o que eles fazer. Mas é nesse momento que Deus entra em ação na nossa vida. É esse momento que Deus age com poder sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu. Deus se manifestou ali, abriu o Mar Vermelho para que aquele povo passasse em terra seca. Ou seja, Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar. O mar que Deus abriu, deu a vitória àquele povo, não foi só naquela época, porque Deus, ele não mudou. A palavra do Senhor fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, ele continua fazendo milagre na vida do seu povo.
Então ali Deus fez um grande milagre na vida daquele povo, deu a vitória para eles, assim como Deus está sempre pronto para nos dar a vitória também naquilo que nós precisamos, né? Então, naquele momento, aquele povo precisava de um grande livramento, né? Que Deus livrasse eles da mão de Faraó. E Deus fez algo ali impossível, né? E Deus vai sempre fazer o impossível na nossa vida. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus faz. Deus faz, Ele fez na vida do seu povo, ali do povo de Israel. Ele abriu o mar para aquele povo passar, coisa que nunca houve, né? Foi um grande milagre que até hoje todos nós, isso aconteceu há anos, muitos anos atrás, e até hoje todos nós sabem desse grande milagre que Deus fez na vida do seu povo. Então o povo vive aquele grande milagre do Senhor. Passaram ali dentro do mar, em terra seca, não molharam nem os pés. E ali, depois que eles vivem esse grande milagre, eles são provados. Deus prova eles. Por quê? Porque Deus quer preparar eles para receber algo maior que Deus tem para eles. Então, depois que eles passaram o Mar Vermelho, a palavra diz que eles caminharam 3 dias com 2 noites, com sede, a água acabou, ele não tinha água para beber. E ali, durante aqueles 3 dias, eles morrendo de sede, eles chegam a um lugar onde tem água, né? Onde tem rios de água, né? Deus mostra ali um lugar com água para eles. E eles ficam muito alegres quando eles veem a água. Só que quando eles chegam diante daquelas águas que eles vão beber, aquelas águas são amargas. É uma água amarga que não tem como beber. Então, o povo tinha acabado de viver um milagre. Deus tinha abrido o Mar Vermelho para eles passar. Aí eles chegam diante da primeira dificuldade. Em vez deles clamarem ao Senhor, eles fazem ao contrário. Eles começam a murmurar. Eles esquecem tudo aquilo que eles viveram há pouco tempo, né? Porque era só 3 dias que Deus tinha feito, tinha passado apenas 3 dias que Deus tinha feito um milagre na vida deles. Então eles esqueceram e começaram a murmurar contra Moisés, porque iam morrer de sede, que não tinha água, que Deus tinha tirado ele do Egito, daquele grande sofrimento para ele morrer de sede no deserto. E aí começou, né, a murmuração. E ali o que Moisés faz? Moisés clama a Deus. E Deus mostra a solução. E é essa a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Quando nós já vivemos tantas coisas boas que o Senhor nos proporcionou, e às vezes nós chegamos diante de uma dificuldade, em vez de nós clamar ao Senhor como fez Moisés, nós preferimos murmurar, reclamar. E é isso que Deus quer. Quando nós já vivemos muitas maravilhas do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos de pé, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Então ali, e quando nós chegar diante de uma situação difícil, nós clamar ao Senhor. O Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. Basta nós clamar, pedir, confiar no Senhor. Então Moisés, ele clamou ao Senhor. E o Senhor, Deus, ele ouviu o clamor de Moisés. E ali Deus mostra uma árvore a Moisés. Moisés vai até aquela árvore, pega um galho daquela árvore, lança nas águas e de repente as águas se tornam águas doces. Deus, ele fez outro milagre ali na vida daquele povo, mesmo eles murmurando, mas Deus ouviu o clamor de Moisés e transformou aquelas águas, que eram águas amargas, Deus transformou em água doce, para que todos eles bebessem água e se saciasse a sua sede. Essa árvore
que Deus mostrou para Moisés, essa árvore ela representa Jesus Cristo, né? E ele pega um galho daquela árvore, lança sobre as águas e ela se transforma em água doce. E eles bebem até saciarem a sua sede. Ou seja, essa árvore é o próprio Jesus. Jesus está sempre pronto para nos saciar de tudo aquilo que nós estamos precisando, seja água, seja comida, seja uma cura, seja um milagre que for. Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar. E ali, aquele povo foram provados, porque Deus quis provar o seu povo para ver se eles eram um povo grato, que agradecia ao Senhor, porque o que eles deviam ter feito, depois de viver o grande milagre do Mar Vermelho ser aberto, eles chegaram diante da primeira dificuldade, eles deviam clamar ao Senhor, mas não, começaram a murmurar. E a palavra, depois que Deus, Ele faz esse grande milagre também de transformar as águas amargas em água doce, Deus dá uma ordenança ali para aquele povo. Eu vou ler apenas um versículo para você entender o que Deus queria com aquele povo e entender também o que Deus quer comigo e com você nos dias de hoje. A palavra do Senhor fala em Êxodo 15, capítulo 20, versículo 26, que fala: E disse o Senhor, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, depois que aquele povo murmurar e Moisés clamou a Deus, Deus ouviu o clamor, transformou a água amarga em águas doces. Deus dá uma ordem para aquele povo. Deus fala: se vocês ouvir a minha voz e me obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, vocês vão ter uma vida abençoada. Nem a enfermidade, as doenças que estão no Egito vai vir sobre vocês. O que Deus quer dizer com isso? Deus está falando que se eu obedecer ao Senhor, a voz dele, qual é a voz de Deus? É a palavra dele. A Bíblia é a palavra do Senhor falando conosco, né? E ele fala: se eu obedecer a palavra dele, ouvir a voz dele, fazer tudo certo diante dele, nenhuma enfermidade que está no Egito, ela vai se chegar a mim. Ou seja, o Egito representa o mundo. Se nós obedecer ao Senhor, as enfermidades que estão aí no mundo, Deus não vai permitir que elas se cheguem a nós. Isso não depende de Deus, depende de nós, né? Que se nós andar de uma maneira correta diante do Senhor, em obediência, nem as enfermidades que está lá fora no mundo, elas vão se chegar a nós. E mesmo que ela chegue até a nós, ela não causará dano algum sobre a nossa vida. Porque isso tem acontecido, né? Enfermidades que estão aí no mundo matando, às vezes ela chega até a nossa casa. Mas o Senhor nos sara, porque Ele fala: eu sou o Deus que saro. Aqui na palavra dele ainda fala: pois eu sou o Senhor que te sara. Então, o que ele quer dizer com isso? Mesmo que a enfermidade que está lá no mundo, ela chegue até a nossa casa, até a nossa vida, mas ele sara, ele nos cura, ela não nos causará dano algum. Nós temos exemplo de uma grande enfermidade que estava aí no mundo há pouco tempo, aí ainda continua. Olha quantas pessoas morreram com aquela enfermidade. Eu tô dando exemplo, né? E muitas pessoas também pegaram.
mas estão de pé. Deus curou, Deus sarou, porque ele fala, eu sou o Deus que te sara. Porque a palavra do Senhor fala também que no mundo nós teremos aflições, mas não é para nós se desesperar, entrar em desespero, é para nós continuar confiando no Senhor, porque Ele garantiu para nós na sua palavra que Ele venceu e nós também vamos vencer através do poder dEle. Ele fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. É essa palavra que Jesus nos dá e nos garante que nele nós vamos vencer, porque a palavra dele também nos garante que nele nós somos mais do que vencedor. Então nós temos que ter essa confiança, essa convicção na nossa alma, na nossa vida, que por mais que nós passemos por momentos difíceis, Deus vai estar sempre conosco, nos direcionando e nos sarando, nos ajudando. Porque muitas vezes nós só tem boca para reclamar, para murmurar. Ai, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passe por isso? Por que eu estou passando isso? Em vez de nós fazer isso, murmurar, reclamar, vamos fazer igual Moisés, vamos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos dar estratégia para nós vencer. Assim como ele deu para Moisés, ele mostrou aquela árvore para Moisés. E Moisés foi até lá, pegou o galho daquela árvore, lançou sobre as águas e as águas eram amargas e se tornaram águas doces. Ou seja, a dificuldade se transformou em bênção. A água que eles não podiam beber, ela foi transformada e saciou toda a sede daquele povo. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que Deus tem para mim e para você. Vamos passar dificuldade? Claro, porque a palavra do Senhor fala que é a dificuldade que nos aproxima mais de Deus. Deus, ele sempre nos testa, nos prova, né? Para ver se nós estamos preparados para receber aquilo que ele tem para nós. Então, fica a mensagem dessa manhã para mim e para você. Quando nós se deparar com alguma dificuldade, não vamos reclamar, não vamos murmurar, vamos agradecer ao Senhor, porque em tudo o Senhor tem um propósito na nossa vida. Por mais difícil que seja o que você está passando, o que nós passamos, mas sabemos que em tudo Deus tem um propósito e os propósitos de Deus é para o nosso bem. Não é para nos matar, né? Mas é para o nosso bem. O propósito que Deus tinha com o povo dele ali de Israel era coisas grandes. O Senhor tinha para aquele povo uma terra que mana leite e mel, assim como ele tem também essa terra para mim e para você. Olha, Deus não mudou. Creia no mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele é o mesmo Deus que eu e você busca nessa manhã. O Deus que transforma águas amargas em água doce é o mesmo Deus que nós estamos falando nessa manhã. Ele não mudou e nunca vai mudar. Ele continua sendo o mesmo na minha vida e na tua vida. Só depende de nós. Se nós buscar Ele, confiar nele, entregar-se totalmente nas mãos dele, nós vamos vencer o mundo em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar orando por você, que essa palavra ela venha falar de uma maneira sobrenatural no seu coração, que você possa entender qual é a vontade de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, porque a vontade dele é que nós tenha vida e vida em abundância, não é a vida de sofrimento. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu te apresento todas essas pessoas, Pai, que vão estar ouvindo essa palavra, que o Senhor possa dar entendimento a elas, que elas possam entender que a vontade do Senhor sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. O Senhor jamais tem uma vida de sofrimento para o seu povo. O Senhor quer cada dia nos libertar da escravidão desse mundo, Pai, e que nós possamos entender isso no nosso coração e se chegar cada dia mais diante do Senhor,
porque quanto mais nós se chegamos a Ti, mais nós temos vida em abundância, porque é isso que o Senhor tem para mim e para cada um nessa manhã que vai estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, e segunda-feira estaremos aqui mais uma vez com mais uma palavra do Senhor para nós. Amém?